Quando eu tava na faculdade, eu morava numa república com mais outras 10 meninas. Tinham 6 quartos, 3 geladeiras. Gente, era um lugar enorme, muito tranquilo de morar. Quando chegava as férias, todas elas iam pra casa, iam visitar os familiares, e acabava que eu ficava sozinha naquela casa enorme. Daí, certa noite, eu cheguei em casa e eu fiquei muito nervosa, porque as portas estavam todas destrancadas. Daí eu lembrei que o proprietário, o dono da casa, ele tinha deixado alguns limpadores de carpete ir lá em casa pra eles limparem tudo mesmo e tal. Só que eu fiquei nervosa porque eles não trancaram porta nenhuma, eles deixaram tudo aberto. Já tinha anoitecido, há muito tempo. Daí eu tranquei tudo, andei pela casa toda pra me certificar que eu tava sozinha. Eu peguei um livro, deitei na minha cama e tentei relaxar, tentando esquecer de que a porta ficou aberta o dia inteiro. Todas elas. Até que eu tava lá, tranquila, entre aspas, e eu ouvi a campainha tocar. Eu fui até a escada, desci a escada e pelo vidro da porta, eu vi que não tinha ninguém do lado de fora. Voltei pro meu quarto e quando eu cheguei lá, a campainha voltou a tocar. Dessa vez eu desci, fiquei um tempo olhando e realmente não tinha ninguém do lado de fora. E enquanto eu tava olhando, a campainha estava tocando. Eu desativei a campainha por dentro da casa e voltei pra cama. Eu tava morrendo de medo e eu já sabia que eu não ia conseguir dormir aquela noite. Não adianta, eu não ia dormir. Mais ou menos 15 minutos depois, eu comecei a ouvir uns passos muito pesados subindo a escada. Eu tava sozinha em casa e o único telefone era um que ficava perto da escada ali, um telefone fixo. Ou seja, para eu pedir ajuda, eu tinha que chegar perto da escada. Na hora, eu congelei completamente e eu só ouvia os passos se aproximando. Foi quando eu vi uma figura toda de preto aparecendo no topo da escada. E depois essa figura simplesmente virou na direção do meu quarto. Um pouquinho só antes de eu gritar, eu percebi que aquela figura de preto era o meu namorado. Ele não achou que eu fosse me assustar tanto assim. E ele só tava se divertindo. Oi, eu sou a Cibele e sejam bem-vindos à Terra do Medo. Reddit do Medo. Não sei porque que eu cantei, gente, mas tô cantando. Mais um Reddit do Medo e vamos pras histórias, porque hoje tá complicado. Vamos lá, e já deixa o like logo no começo. A primeira história se chama Eu encontrei uma porta escondida e acho que eu cometi um erro. Eu e a minha esposa moramos na nossa casa há mais ou menos 5 anos e durante todo esse tempo a gente foi pouquíssimas vezes no nosso porão. Quando a gente se mudou, a gente começou a guardar uns vinhos lá, porque a gente gostava bastante dessa ideia de ter uma adega. A gente achava chique essa ideia. Então a gente guardava os vinhos lá, só que com o passar do tempo, a gente foi vendo que não era tão fácil ter acesso ao porão, a gente tinha que descer, pegar vinho, então a gente acabou nem usando tanto. Além disso, a gente também nunca pensou em usar como quartinho de entulho, porque a gente mora tem pouco tempo, a gente não tem tanta coisa assim. Daí tem algumas semanas que a gente decidiu, não, a gente tem esse espaço, vamos usar de alguma forma, tava muito parado, então o que a gente pensou? Vamos fazer, sei lá, uma academia, alguma coisa assim, pra gente ter esse espaço utilizado mesmo. Então a gente decidiu num certo final de semana descer lá pra limpar tudo, pra fazer mesmo a limpa. Daí só pra vocês entenderem, né, contextualizar ali, pra vocês imaginarem como era o porão, o chão era todo de pedra, e nas paredes tinha um papel de parede amarelado, meio floral, uma coisa velha, com cara de velho mesmo, aspecto de velho. Parecia que tinha sido colocado lá há décadas. Daí claro que a gente decidiu tirar esse papel de parede e quando a gente tava tirando, a gente encontrou uma porta. Só que não era uma porta normal, ela estava embutida na parede e estava perfeitamente coberta pelo papel de parede. A maçaneta tinha até sido tirada para a porta ficar bem plana mesmo, a parede. Primeiramente, a gente ficou chocado, porque a gente morava lá há 5 anos e a gente não sabia que tinha aquela porta lá. E nem tinha como a gente saber, gente. Estava muito perfeito ali embaixo do papel de parede. E no começo, a gente ficou muito animada. A gente, nossa, somos uma porta secreta. A gente ficou tão animado que a gente nem percebeu que era uma coisa completamente estranha. Mas o que acontece? Na minha rua, tem umas casas que são mais ou menos no mesmo estilo, sabe? Então todas têm porão e a gente imaginou que essa portinha desse entrada pro porão do vizinho. Então a gente nem ficou assim, nossa, deve ser uma passagem secreta para algum lugar misterioso. Não, a gente pensou assim, é pro vizinho e amanhã de manhã a gente vai lá, bate na porta, a gente vê um jeito de tampar. Porque assim, a gente conhece o vizinho, mas eu também não tava muito confortável de ter uma entrada ali pra nossa casa tranquilamente. A minha esposa, ela tentou olhar pelo buraquinho que ficava a maçaneta, sabe? Ela tentou olhar pra ver do outro lado, pra ver se
Não sei se dava pra ver alguma coisa, só que tava tudo escuro, completamente escuro. Mas, intrometidos que só a gente fez o quê? Pegou a lanterninha do celular pra tentar olhar. A minha esposa olhou primeiro, né? E na hora que ela olhou, ela ficou completamente imóvel e falou assim, olha, essa porta não dá pra casa do vizinho. E ela foi se afastando muito devagar, assim, da porta. Aí eu peguei assim, pá de palhaçada, me dá isso aqui. E fui olhar. E realmente, assim, não dava pro porão do vizinho. Era uma sala pequena e tudo que eu conseguia ver era uma escada. E essa escada ia pra baixo. Não dava pra ver muita coisa com a luz do celular, então o que eu pensei? Genial que sou eu, vou abrir a porta. Tentei abrir a porta e consegui abrir a porta. Aí a gente entrou lá com a luz da lanterna do celular e a gente chegou até a escada assim e olhou. A escada não era longa, era curtinha e no final dessa escada tinha uma outra porta. E essa porta parecia ser muito antiga. E só pra constar, esse espaço não fazia sentido nenhum, porque ali onde que a gente estava, nessa salinha secreta que a gente encontrou, já era pra ser o porão do vizinho. Porque a gente já foi na casa dele, a gente já foi nesse porão e ele transformou o espaço em uma sala de jogos, aí tinha sinuca, tinha umas coisas assim, e bastante espaço, muito espaço. E nesse lugar que a gente tava, era pra ser já o porão dele. E a gente nunca notou nenhuma entrada secreta, nada que desse a entender que tinha um quartinho secreto ali. A minha esposa, ela achou que seria melhor, mais prudente, a gente falar com o vizinho antes de tentar descobrir o que tinha ali depois daquela porta no final da escada. Aí ela saiu, mas eu tava muito curiosa, gente. Eu desci. A maçaneta tava até um pouco dura, da porta mais antiga, mas eu consegui abrir. Fiz um esforço ali, mas não foi tão difícil de abrir a porta, ela não tava trancada, alguma coisa do tipo. Com a luz da lanterna do celular, eu conseguia ver a sala e era muito parecido com o nosso porão. Muito parecido, só que muito menor também. Além disso, aquela porta que eu tava era a única entrada ou saída daquele cômodo. Eu balancei a luz do celular para olhar o resto do cômodo e minha alma quase saiu do meu corpo quando eu vi um homem do outro lado da sala, de costas pra mim e de frente pra parede. Ele tava usando um terno preto, um chapéu preto também, e ele tava tão parado que eu achei que era um manequim. Só que o homem se mexeu. Ele levantou um pé. Eu fiquei completamente paralisada, gente. A minha lanterna tava apontada pra ele, só que só iluminava ele, o corpo inteiro dele, mas o resto do cômodo tava todo escuro. O homem, ele ficou um tempo com o pé assim no ar, aí ele deu um passo lentamente e era muito desengonçada a forma que ele andava. Parecia que ele não sabia mesmo como andar, que ele tava aprendendo a andar. E tava tudo calmo porque ele tava andando de forma lenta e de repente ele se virou e deu um passo muito brusco. Com esse barulho, eu acabei saindo do meu estado de congelamento total e parece que ele notou a minha presença ali naquele momento e ele veio correndo atrás de mim. Na mesma hora, gente, eu joguei o celular da minha esposa na cara dele e saí correndo sem olhar pra trás, bati a porta, subi a escada, bati a outra portinha, depois eu subi pra minha casa, eu saí do porão, bati a porta e eu fiquei um tempo assim, escorando na porta, recuperando o meu fôlego, sabe? Eu tava muito desesperada. Fora que eu tava tentando entender o que tinha acontecido, eu não tava entendendo mesmo. E enquanto eu tava escorada na porta, eu ouvi a portinha secreta que a gente tinha achado, ela se abrindo, e depois eu ouvi um barulho de carne sendo arrastado pelo chão. E depois disso, eu comecei a ouvir um assobio meio baixo. Nessa hora eu saí correndo, gritando o nome da minha esposa, procurando por ela em tudo quanto é lugar. Ela tava já na porta do meu vizinho, conversando com ele. Eu saí puxando ela pro outro lado da rua e comecei a gritar pro meu vizinho pra ele sair de casa desesperadamente. E nem deu tempo de eu explicar muita coisa pra eles. Eu só liguei pra polícia e a gente ficou esperando a polícia chegar. O meu vizinho ficou com a gente e dava pra ver a minha casa, de onde a gente estava. A gente tinha deixado a luz da cozinha acesa. Daí eu vi a luz piscando. A luz começou a piscar da cozinha. Eu fiquei morrendo de medo e de repente a luz da cozinha apagou. Gente, foi nessa hora que eu apertei a mão da minha esposa com tanta força e eu só tava querendo que a polícia chegasse logo. Quando a polícia chegou, eles verificaram a casa toda e não encontraram ninguém. Não tinha ninguém na casa, mas tava a porta do porão aberta, a nossa porta dos fundos também. Só que eles olharam o nosso jardim e não tinha sinal de que ninguém tava lá e
ninguém tinha passado por lá. Ah, e a polícia também verificou ali aquela sala escondida que a gente achou, e nem a polícia, nem o meu vizinho conseguiu entender o sentido daquela sala, que nem eu falei com vocês. Ninguém tava entendendo a logística daquela sala mesmo, sabe? Como ela podia caber entre o meu porão e o do meu vizinho. Eu não queria mais entrar naquela sala, sinceramente. Eu desisti, não queria, mas a polícia acabou tirando fotos das paredes e com mais calma eles olharam tudo certinho e nas fotos dava pra ver que tinha uns símbolos esquisitos. A gente mandou essas fotos pra Universidade de História da nossa cidade pra ver se eles decifravam, né, pra saber de onde que veio, o que que significava, e ninguém conseguiu decifrar. Ninguém sabe de onde vinha aqueles símbolos. A polícia acabou lacrando aquela sala e a gente evitou ao máximo descer no porão depois daquele dia. Não, porque sinceramente eu acho que a gente acabou cometendo um erro muito grande ao entrar naquela sala, não sei, a tentar entender o que que era, porque eu acho que a gente libertou alguma coisa e eu sinceramente não acho que seja uma coisa boa. Fim da história. E aí, gente, o que vocês acham dessa história? Eu criei algumas teorias, mas eu vou dar como opção pra vocês. O que vocês acham que era? Era um ritual? Uma coisa meio macabra, meio não sei? Ou então, gente, era só uma decoração macabra de Halloween? Vitor, o que você acha que era? Fantasma. Fantasma? Você acha que era um fantasma mesmo? Ah, gente, eu não sei se eu acredito que era fantasma. Porque ele já tava morrendo de medo, esse cara, eu acho que era um homem que tava contando a história. Ele já tava contando assim, morrendo de medo. Eu acho que o si dele já tava tão trancado que foi tudo desilusão ali na hora. Foi tudo a imaginação dele, não sei. Eu acho que ele imaginou muito pior do que realmente era, sabe? Mas eu não tô aqui pra duvidar. Mas a sala é estranha. A sala é estranha, a sala é completamente esquisita, não gostaria de ter na minha casa, não gostaria. E outra, digo mais, eu não ia conviver em paz naquela casa sabendo que tem uma sala dessa embaixo de mim, não ia. Ah, porque eu lacrei o porão e coisa e tal, e não entramos mais no porão. Só de ter porão já não é uma coisa boa. Exatamente, porão é coisa de ter em casa, gente. Quem tem porão, quem tem sótão? Não, vamos de Brasil, que a gente tem o quartinho do entulho, tá ótimo. Mas me falem aí nos comentários o que vocês acham que era. Vamos então para a próxima história, mas antes, confere aqui embaixo se você tá inscrito nesse canal e compartilha com aquele seu amigo que você quer fazer ele dormir mal essa noite, com medo de fantasma. E vamos para mais fantasma. A próxima história se chama Pink, o fantasma. Gasparzinho, o fantasminha camarada. Basicamente isso. Há um tempinho atrás, quando eu tinha 20 anos de idade, uma amiga minha, ela queria se mudar da casa dos pais dela e ela acabou me chamando pra ser colega de quarto dela. De ser sincero, eu não tava precisando muito de lugar pra dormir não, de lugar pra morar, eu tava bem onde que eu tava, mas pra fazer uma companhia a ela, pra não ser estraga-prazeres, eu fui lá, topei e fui morar com ela. A casa era boa, era bonita, era nova, então nunca passou pela minha cabeça a possibilidade dela ser assombrada. E realmente, assim, eu não tinha visto nada, até que certo dia a minha amiga ficou morrendo de saudade dos pais, um mês depois que a gente tinha se mudado. Ela ficou morrendo de saudade dos pais e foi passar um tempo lá. Foi então que eu fiquei sozinha nessa casa durante 3 meses. Tudo começou com as luzes se apagando e se acendendo sozinhas. Eu sempre ia pra cama, até hoje, eu sempre vou pra cama apagando todas as luzes, fechando todas as portas, porque eu sempre fui muito metódica com isso, porque foi como eu fui criada mesmo. Certa vez eu fui pra cama e, de repente, eu tava deitada e eu vi por debaixo da fresta da porta que uma luz se acendeu. Aí eu pensei assim, pô, bacana, minha amiga voltou pra casa. Eu levantei, feliz, fui lá cumprimentar ela. Só que eu reparei que eu tava sozinha ainda. E a luz da cozinha tinha acendido sozinha. Logo depois eu deitei na minha cama. Pensei assim, devo ter esquecido, coisa e tal. E aí eu ouvi 3 batidas muito fortes na porta do meu quarto. Eu levantei, achei, deve ser ela, gente, não é possível. E eu olhei, procurei pela casa e não era ela. Eu continuava sozinha. Mais ou menos uma semana antes do Natal, eu e a minha colega de quarto, a gente saiu, foi comprar presentes. Aí a gente voltou pra casa, começou a embrulhar. E quando a gente tava saindo de casa, a gente ficou um tempinho parado na porta, olhando assim, pra ver se a gente não esqueceu nada, pra ver se tava tudo certinho. E o apartamento tava um silêncio sepulcral. Só que de repente, a gente ouviu o meu violão que ficava escorado na parede, assim, no meu quarto. A gente ouviu alguém dedilhando o violão. E a gente ouviu o barulho de cada corda. Até que depois dessa dedilhada nas cordas, a gente ouviu o violão caindo no chão. Na mesma hora, a gente olhou uma pra outra assim...
e a gente foi até o meu quarto pra ver o que tinha acontecido. E o meu violão tava no chão, só que a palheta tava no meio das cordas. Então, como é que alguém dedilhou, sabe? Tava encaixadinho, só se alguém pegou, dedilhou e colocou de volta. Um fantasma preocupado, né? Organizado. Vamos guardar aqui de novo. Durante o Natal, teve uma coisa também que aconteceu, assim. A gente tava lá e o videocassete desligou sozinho. Isso aconteceu mais ou menos umas 2 ou 3 vezes nessa casa. Nesse mês de Natal, o meu namorado tinha me dado um livro de partituras, assim, pra eu aprender a tocar outras músicas no violão. Eu sentei no chão do meu quarto, certa noite e tal, tava lá com o livro aberto, tocando. E aí eu cansei, né? Pensei, vou dormir, vou deitar na minha pequena cama e descansar. E eu fiz a mesma coisa. Eu guardei o meu violão, botei ele escorado na parede, botei a palheta entre as cordas. Só que o livro, eu costumava fechar ele e guardar. Nessa noite não, nessa noite eu deixei ele aberto no chão assim e fui deitar. Assim que eu deitei na minha cama, eu ouvi o livro como se as páginas tivessem sido mudadas, assim, como estivesse mudando. As músicas que eu tava aprendendo tava no meio do livro, assim. Então parecia que o peso do livro fez com que ele acabasse fechando. Aí quando o livro parou de mexer, eu fiquei curiosa pra ver em que página tinha parado, se o livro tinha fechado. Aí eu acendi a luz e fui lá ver. Quando eu vi, tinha parado numa página que tinha uma música com o título Hey, You! Gente, quando eu li esse título, eu sinceramente me arrepiei da cabeça aos pés e implorei pro fantasma me deixar dormir. E eu fiquei assustada porque Hey You é tipo, ei, você, tudo pão. Mentira, gente, tem tudo pão não, mas enfim. Aí eu tava lá linda, deitada na minha cama, refletindo, e eu reparei que se fosse o peso do livro que fechou ele e tal, mudou de página, ele não iria pra aquele lado, ele iria pro outro lado. Depois disso, gente, senti que tinha uma certa intimidade com o fantasma e batizei ele de Pink. Aí sempre que eu sentia alguma coisa se movia, eu ouvia alguma coisa, eu falava, oi Pink, você tá joia? Como é que você tá? Aí certo dia eu tava na rua, eu saí com meus amigos de madrugada, coisa e tal, e eu cheguei mais ou menos 2 horas da manhã em casa. Na hora que eu cheguei, eu conseguia sentir, na hora que eu abri a porta da sala, eu consegui sentir a presença do fantasma ali. Aí eu falei assim, oi Pink, boa noite. Menina, na mesma hora ele passou, eu senti uma energia passando por dentro de mim, assim, saindo da casa. Foi aí que eu percebi que o fantasma não tava gostando de ser chamado dessa forma. Ah, mas eu não parei de chamar ele não, eu gostei do nome, continuei chamando ele de Pink. Pouco depois disso, a minha colega de quarto, ela voltou lá pra casa, ficou até o fim do contrato, a gente ficou morando lá um tempo. Quando eu tava morando lá, eu até pensei assim, se essa casa é assombrada, enfim, as outras casas desse condomínio também devem ser. Eu até pensei em perguntar pros vizinhos, mas aí, nunca falei com eles, também deixei isso pra lá. E desde que eu tinha, assim, 10 anos de idade, eu tenho essa sensibilidade, sabe? Eu sinto quando eu tenho alguma presença, e se eu passar bastante tempo com essa presença, que nem o Pink ficou comigo, eu consigo meio que entender como que é o humor desses seres, dessas criaturas, enfim. E eu já até consegui fazer com que essas criaturas, esses seres, se comunicassem comigo de alguma forma, fazendo com que as palavras viessem até a minha cabeça, sabe? Por outro lado, eu nunca entendi muito bem o que era o Pink, eu achava que era um homem, mas eu também não tinha certeza, e às vezes eu fico me perguntando sobre isso, sabe? Fim da história. Vamos lá. Vocês acham que é fantasma ou delírio da pessoa? Invenção, fanfic. Vocês escolhem. Gente, eu acho que a pessoa, completamente fora da casinha. Nossa, a pessoa criou um amigo imaginário pra ela, eu acho. O que você acha, Vitor? Um amigo imaginário. Amigo imaginário, gente. Terceira opção aqui, amigo imaginário. Põe aqui. Gente, porque, sinceramente, tem toda uma história, sabe? Tem todo um trajeto. Aí, nesse caso, pode ser até um fantasma, entendeu, Vitor? Porque o do outro eu achei que foi muito seco, assim. Não teve na primeira história, primeira não, segunda história, né, que eu contei, a do porão. Não teve uma assombração na casa, não teve um histórico. Foi um recorte específico do porão. Tinha um negócio no porão, não sei o que, pode ter sido o medo da hora. O Pink já era uma coisa mais recorrente, entendeu? Mas, enfim, gente, essa pessoa deve ser muito engraçado conversar com ela, porque até se comunicar
com fantasma. Eu não tenho essa vontade, assim. Nem de ver, tá? Nem de ver. E, inclusive, gente, tem alguns inscritos aqui que eles entendem bem essas coisas, assim, místicas, de fantasmas e coisa e tal. E já me ensinaram que não pode conversar, hein? Não pode convidar pra dentro da casa. Então essa pessoa já está errada. Vacilou na primeira regra do rolê. Aqui no canal a gente tá repleto dessas histórias. Então, gente, fica aqui 2 indicações pra vocês continuarem com medo essa noite. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Um beijo e até o próximo. Tchau! Naua, um beijo pra você, meu amor. Mandando um beijo pra Naua, gente, porque ela me pediu muito um beijo na live e eu só vi a mensagem depois. Aproveitando o momento pra agradecer a live, eu amei tanto. Ah! Vocês são incríveis. Beijo.